Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então nós vamos começar uma parte da química orgânica chamada funções orgânicas, tá? Para falar a verdade, a gente já começou funções orgânicas quando a gente falou dos hidrocarbonetos, tá bom? Porém agora a gente vai detalhar um pouco melhor as outras funções orgânicas, começando pelas funções oxigenadas. Como o próprio nome já diz, funções oxigenadas são aquelas que têm oxigênio nas estruturas. E a primeira função oxigenada que a gente vai falar é a função chamada álcool ou alcoóis, tá bom? Então, como eu sei reconhecer uma função álcool? É muito simples, pessoal. Dê uma olhadinha nessa estrutura aqui, ó. Por exemplo, vocês percebem que tem um O acompanhado de um H, formando um grupinho OH com uma ligação simples. Esse grupinho OH ele é chamado hidroxila. Gravem esse nome, hidroxila. Então, o que é álcool? Álcoois são todos os compostos que têm a presença desse grupo hidroxila presa a um carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é aquela que faz apenas ligações simples, tudo bem? Então, aqui a gente deu um exemplo, ok? Aqui eu tenho um grupinho hidroxila formado por O e H. E perceba que o carbono está fazendo apenas ligações simples. O carbono, para ser chamado álcool, pessoal, ele só pode estar fazendo ligações simples. E uma dessas ligações tem que ser obrigatoriamente com hidroxila, tudo bem? Então perceba que todos os exemplos de álcoois que eu tenho aqui no quadro, eu tenho o carbono preso a hidroxila e fazendo apenas ligações simples. Aqui eu tenho um outro exemplo, OH, o grupo hidroxila, presa a carbono fazendo apenas ligações simples, tudo bem? A gente vai falar agora, pessoal, das classificações de álcool, como os álcoois podem ser classificados. E a primeira classificação é de acordo com a quantidade de hidroxilas, com a quantidade de presença de hidroxilas que tem nesse álcool, tudo bem? Olha esse primeiro exemplo. Eu consigo perceber que esse álcool só tem uma hidroxila na estrutura. Então a gente chama de monoálcool. Mono significa um. Monoálcool quer dizer que é um álcool que tem apenas uma hidroxila. Se o álcool tiver duas hidroxilas, ele é um diálcool, de duas. Se tiver 3 hidroxilas, triálcool. E se tiver 4 ou mais hidroxilas, a gente fala que ele é um poliálcool. Lembrando que poli significa vários, tudo bem? Então ele pode ser monoálcool, diálcool, triálcool, poliálcool, dependendo da quantidade de hidroxilas que tem nessa molécula alcoólica, tudo bem? A outra classificação é de acordo com o tipo, ou seja, a classificação do carbono que está preso à hidroxila. Em aulas anteriores, a gente aprendeu sobre carbono primário, secundário, terciário, quaternário, etc. Lembra disso, pessoal? Então, dê uma olhadinha nesse primeiro exemplo, tudo bem? Percebe-se que o carbono que está preso à hidroxila, ele está preso em um outro carbono. Então, isso é um álcool primário. Por que é um álcool primário? Porque o carbono da hidroxila é um carbono primário, porque ele só está preso em um outro carbono. Tudo bem? Aqui eu já tenho um álcool secundário. Por quê? Porque o carbono que está preso à hidroxila, ele está preso em outros 2 carbonos. Então, esse aqui é um álcool secundário. Já o álcool terciário é aquele que o carbono que está preso à hidroxila está preso em outros 3 carbonos, então ele é um álcool terciário. Saber que é um álcool primário, secundário e terciário, pessoal, será muito importante numa matéria que nós vamos aprender lá na frente, chamada oxidação em álcoois. Porque dependendo o tipo de álcool que é oxidado, geram produtos orgânicos diferentes. Mas esse é assunto para uma próxima aula, tudo bem? Então, recapitulando, para você saber se ele é um álcool primário, secundário ou terciário, vai depender do tipo do carbono que está preso à hidroxila, tudo bem? E agora chegamos numa parte interessante da nossa aula, pessoal, que nós vamos falar da regra de nomenclatura dos álcoois. Existe a regra oficial, que é aquela adotada pela IUPAC, que é a União Internacional que rege a química no mundo todo, e tem a nomenclatura usual. A gente brinca que a nomenclatura usual é como se fosse o apelido dos álcoois, tudo bem? Nem todos os álcoois têm nomenclatura usual. Só vai ter nomenclatura usual aqueles álcoois mais simplistas, de cadeias menores, tudo bem? Porém, nomenclatura oficial todos têm, porque é o nome oficial deles. Então, vamos primeiro
falar da nomenclatura oficial, tudo bem? A nomenclatura oficial será a seguinte. Primeiro você vai pôr, a primeira parte do nome se refere à quantidade de carbonos que tem na molécula alcoólica, aquela regrinha, 1 carbono é MET, 2 é ET, 3 é PROP e assim sucessivamente. A segunda parte do nome está associada ao tipo de ligação que tem entre os carbonos dessa molécula, então se for ligação simples é AN, dupla é EN e tripla é IN, nós já aprendemos isso também em aulas anteriores. E todo álcool vai ter a terminação OL. Então, diferente dos hidrocarbonetos que acabavam em O, todo álcool vai terminar em OL, tudo bem? Então, vamos aplicar essa regra de nomenclatura aqui para essa molécula, tudo bem? Primeiro, dá para perceber que é um álcool, porque ela tem uma hidroxila presa a um carbono saturado. Dá para perceber também que é um monoálcool, porque só tem uma hidroxila. E é um álcool primário, porque o carbono que está preso à hidroxila só está preso em um outro carbono, tudo bem? Qual que seria o nome oficial desse composto? Vamos lá então? Primeiro, número de carbonos. Como eu tenho 2 carbonos, o prefixo é ET. ET de 2 carbonos. Tipo de ligação que eu tenho entre esses carbonos é uma ligação simples, então o prefixo é AN. E como termina em OL, terminação, então o nome do composto é o etanol. Sim, pessoal, esse é o famoso etanol de posto, né? De todos os álcoois que existe, esse é o álcool mais importante da função álcoois, o etanol. O etanol, pessoal, ele está presente na bebida alcoólica, tá? Que os maiores de idade bebem, seja destilado ou fermentado. Como combustível usado aqui no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que utiliza o etanol como combustível, tudo bem? E também presente no famoso álcool gel, que ficou muito famoso em épocas da coronavírus, né? Da pandemia do vírus do coronavírus. O álcool gel 70 graus GL, né? Que muito se usou, muito se falou, muito se inflacionou durante o período da pandemia. É feito de etanol, tudo bem, pessoal? O etanol, gente, ele tem alguns métodos de produção. Ele pode ser produzido por via sintética ou por via fermentativa. Aqui no Brasil, ele é produzido a partir da fermentação do caldo da cana-de-açúcar com posterior destilação. Então, eles pegam o caldo da cana-de-açúcar, fermentam com um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo transforma toda a glicose do caldo da cana em etanol. E aí, para se retirar esse etanol daquele mosto fermentado, utiliza-se um processo chamado destilação fracionada. Tudo bem? Então, esse etanol, pessoal, é o principal álcool dos álcoois. Tudo bem? Esse etanol, ele também tem a nomenclatura usual, a nomenclatura de dia a dia. Como é que funciona a nomenclatura usual? É muito simples. Você vai começar primeiro pondo a palavra álcool. Então, na nomenclatura usual, ele é o álcool. E aí, pessoal, tudo que estiver preso a hidroxila, eu vou tratar como se fosse um radical, que vocês já aprenderam em aulas anteriores. Percebam, isso aqui é hidroxila, concorda comigo? Tudo que estiver preso a hidroxila, eu vou tratar como se fosse um radical. Então, isso aqui é um radical, ó. Tudo isso é um radical preso a hidroxila. Esse radical é chamado etil. Então, você vai pôr etil seguido de ico. Então, ele fica álcool, etil, ico, álcool etílico. Você deve ter ouvido muito falar, comprar em mercado, vamos comprar alquetílico, tá? Alquetílico é etanol. Que fica uma coisa bem clara, tá, pessoal? Apesar de ser o mesmo álcool, o que difere de um para o outro é a graduação alcoólica dele, tudo bem? O álcool de posto ele gira em torno de 96 graus GL, ou seja, 96% de álcool em volume para 4% de água. Bebidas alcoólicas destiladas, fermentadas, essa concentração varia, mas óbvio, bem menor do que o do álcool combustível, né? Você pega algumas bebidas fermentadas, como a cerveja, você vai ter 4,5 graus de álcool ali, né? Algumas pingas, cachaças, em torno de 35 a 36% de álcool em volume, tá? Ou seja, uma concentração bem baixa em relação ao etanol combustível, tudo bem? Então tem que ficar muito ligado nisso, tá? Vamos dar alguns outros exemplos, pessoal. Eu vou apagar aqui essa parte do quadro. Pessoal, então vamos a alguns outros exemplos de compostos da função álcool, tudo bem?
Pessoal, vamos dar uma olhada nesse aqui então. Então vamos primeiro aplicar a nomenclatura oficial, tudo bem? Então vamos lá. Um carbono, prefixo de um carbono, met, né? Met. Tipo de ligação entre carbonos, como só tem um carbono, não tem ligação entre carbonos, eu considero an como padrão. E como é um álcool, terminação ol. Pois bem, aqui eu tenho metanol. O metanol, pessoal, também é um composto da função álcool muito importante na indústria. Ele é muito utilizado como solvente, porque ele dissolve muito melhor do que o etanol, e como catalisador em alguns processos químicos, tá bom? O grande problema do metanol é que ele é um líquido a temperatura ambiente, mas ele é extremamente volátil, ele evapora muito rapidamente, se inflama muito rapidamente também. E se uma pessoa ingerir ou inalar uma quantidade significativa de metanol, pode levar a óbito. Então tem que tomar muito cuidado com esse composto também, ok? Nomenclatura usual, tá bom? Chama-se álcool. E agora perceba, se eu isolar a hidroxila, que radical eu tenho presa a hidroxila? O radical metil, ok? Então fica álcool metil ico. Então o nome do metanol usual, álcool metílico, que é uma outra maneira de chamar o metanol, ok? Vamos dar esse exemplo aqui agora, pessoal. Vamos lá? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, prefixo prop. Ligação entre carbonos, apenas ligações simples, então eu tenho fixo an. Álcool, terminação ol. Mas perceba uma coisa diferente do que eu fiz nos dois primeiros exemplos. Eu deixei entre o an e o ol um espaço. Para que eu deixei esse espaço? Porque a partir de 3 carbonos, no caso dos álcoois, deve-se indicar em que carbono está preso a hidroxila. Eu vou começar a contagem pelo carbono da ponta que estiver mais perto dessa hidroxila. Como a hidroxila está exatamente ao meio, não importa o sentido da contagem, percebe-se que a hidroxila está no carbono de número 2. Então o nome desse composto, propan 2-ol, ok? O 2 indicando a posição da hidroxila nessa molécula alcoólica. Jura, nesse caso aqui eu tenho nomenclatura usual? Temos sim. Esse composto será o álcool. E agora percebam, pessoal, se eu isolar a hidroxila do restante da molécula, eu consigo perceber que a hidroxila está presa num radical isopropil. Por que isopropil? Porque tem 3 carbonos e está preso pelo do meio, é o radical isopropil. Então o nome desse composto é álcool isopropílico. O álcool isopropílico, pessoal, é muito utilizado principalmente para fazer limpeza de telas de celular, notebooks, tá? Porque ele é menos corrosivo que o etanol, beleza? Aqui o último exemplo para a gente encerrar a nossa aula, tudo bem, pessoal? Eu tenho aqui um triálcool, porque eu tenho 3 hidroxilas, né, nessa molécula alcoólica, então vamos lá. 3 carbonos, prefixo prop, só ligações simples entre os carbonos em fixo an, ok? E agora olha que interessante, quantas hidroxilas eu tenho? Não são 3? Então tem que pôr triol. Esse tri está indicando que eu tenho 3 hidroxilas, ok? Por isso é um triálcool, porque termina em triol. E eu vou indicar onde está cada hidroxila. Eu tenho hidroxila presa ao carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3. Então o nome oficial desse composto, propan 1,2,3 triol. Esses números 1, 2, 3 indicando a localização da hidroxila. Esse composto, pessoal, ele é chamado comercialmente também de glicerol ou glicerina. Você já deve ter ouvido falar, né? Muitos sabonetes têm glicerina na sua constituição. A glicerina também é utilizado no adocicado de balas, guloseimas, ok? E também o glicerol é um subproduto no processo da produção do biodiesel. Quando se faz um processo chamado esterificação, um dos produtos do biodiesel é o glicerol. Tudo bem? Pessoal, então termina aqui a nossa aula de álcool, tudo bem? E fiquem ligados que nós falaremos de outras funções oxigenadas, ok? Valeu, até a próxima!